Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais um programa Conversa de Botequim. Normalmente é sexta-feira, mas excepcionalmente neste sábado, dia 12, agora 18h30, no Bardalos, nós estamos com mais uma edição do programa. Programa este que é sempre com uma pessoa que faz a arte, que faz a cultura do Rio Grande do Norte. Nós temos hoje aqui, primeiro vou saudar a nossa entrevistada, Kalina Paiva, que é professora, escritora, poeta e vai falar sobre literatura, vai falar sobre pedagogia e muito mais. Kalina Paiva, bem-vinda ao programa Conversa de Botequim. Muito obrigada, Cefas. Obrigada a todo mundo que está aí acompanhando. Já deixo aqui meu boa noite. E temos muito papo aí para rolar, né? Temos muito papo, isso vai rolar aqui bastante tempo. A fazer os lembretes de sempre. Lembrando que o programa é interativo. Quem quiser assistir no Bardalos pode vir. Quem está aqui no Bardalos, um grande abraço. É muito bom ter gente aqui no Bardalos, sempre acompanhando um programa de entrevistas interativo. E quem está acompanhando pelo Facebook pode mandar perguntas para a Kalina. Pode mandar perguntas, fazer crítica, comentário, pitaco, palpite, sugestão, enfim. O programa é aberto a todo mundo. Agradecer aqui a nossa equipe. Nós temos Raquel Lucena na produção, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho assistente de produção e o apoio logístico dos queridos Lula Belmont e Ricardo Nelson. Quem quiser vir para o Bardalos, vem. Tá tendo festa no Beco da Lama, festa da samba. Grande abraço para o pessoal da samba e quem quiser vir para cá, vem. Vamos conversar. Papo a gente tem aqui, tem um monte de pergunta, Kalina. Deixa eu começar. A gente tradicionalmente começa perguntando sobre como a pessoa chegou naquilo que hoje se tornou conhecida. No seu caso, professora, poeta e escritora. Eu pergunto, como é que era a jovem Kalina, quando criança e adolescente? Gostava de ler, tinha literatura na sua família? Como é que era você como criança, Kalina? Então, sabe o que é mais curioso? A pessoa que me influenciou nas artes, eu posso dizer que foi minha avó, né? Ela era uma contadora de histórias, só sabia assinar o nome dela. Nossa. Curiosamente. Mas era aquela pessoa que trazia toda uma tradição oral, né? E ela contava para mim as histórias assombrosas, né? Inclusive lendas urbanas, como a da Viúva Machado, que eu acabei transformando em conto, né? Agora, revisitando esse ideário, né? Essa cultura popular mesmo, né? Eu acho que, de certa forma, em homenagem a ela, né? Então, tudo começou com esse estímulo, né? Vovó me contando histórias. Em bate-papo mesmo, de vó e neta. Bate-papo, vó e neta. Exatamente assim. Nossa, e literatura propriamente dita? Qual foi seu primeiro contato com livros literários? Gente, é o seguinte, eu sou filha de militar e de professora. E assim, meus pais não tinham condições, anos 90 mais ou menos, eu tinha uma amiga que estudava na escola doméstica, né, e os professores lá desenvolviam um projeto de leitura. E ela chegava comentando os livros, aí eu dizia, você me empresta o livro? E ela começou a me emprestar esses livros, né, e é interessante que sempre tem alguém, né, que aparece em nosso caminho, né, e abre os nossos caminhos para esse lado. Mas eu sempre gostei de ler, né? Ia para casa de uma tia, que era assinante de uma revista, então ficava lendo o tempo todo, né? Ali em contato. As letras sempre me chamaram a atenção. E quando eu fui fazer teatro, aí uma coisa, né? Levou a outra. Como é que foi essa experiência de teatro? Então, meu primeiro papel, eu fiz um vaqueiro, Cefas. Um vaqueiro? Um vaqueiro. Acredite? Gente, eu levei escondidas as roupas do meu pai, assim, as botas, os coturnos da polícia, que ele era delegado da Polícia Militar. Nossa. Quando ele soube quando me viu no palco, apresentando lá, né, com a camisa dele, a calça dele e as botas dele. E assim, eles morreram de rir, porque eu não disse qual era o papel, né? E de repente, na verdade, o vaqueiro desistiu, né? Ficou receoso quando viu o palco. Adolescente, né? Então, de repente, você chega, vê aquela plateia esperando você, aí o menino desistiu, o professor disse, e aí? Porque eu estava ali na suplência, né? Teatro sempre funciona assim. Aí eu disse, tá bom, professor, eu vou. E lá fui eu colocar as roupas do meu pai. Nossa. Mas olha, gente, eu lembro disso assim e fico rindo sozinha, sabe? Com essas coisas. Mas aquilo ali, eu acho que o teatro, ele
ele nos ajuda de várias formas, né? A expressão do corpo, a nossa voz, tudo, né? Um conjunto. Então, eu defendo muito a prática do teatro, né? Eu defendo as artes na escola, porque realmente, quando você começa a trabalhar, né? Falando em termos de formação mesmo, você pega uma criança, você pega um adolescente e começa a trabalhar nas artes dramáticas, é outra história, né? Você transforma a pessoa. A USP, por exemplo, introduziu teatro, né, na grade para os advogados pagarem teatro como disciplina obrigatória. Eu não sabia. Pois Isso é bom ou ruim? Rapaz, no começo... Advogado sabendo encenar é perigoso, viu, Carolina? Enfim. Pois é, né, com a arma na mão, as artes dramáticas. Então, eles fizeram, no começo, as pessoas foram meio, assim, relutaram, né? Mas depois fazia fila, assim, para o pessoal pagar teatro. Nossa, porque, que bacana. Porque é interessante demais, você tem os jogos dramáticos, né, que faz com que você tenha confiança no outro, né, que você cria aquela complexidade. Eu sou suspeita em falar, sou apaixonada por teatro, por dança, também tenho uma formação. Também ia perguntar isso, tá? Tá aqui no leque de perguntas. Pois é, eu acho que as artes, elas estão assim, muito fortemente, sabe? Mas Carolina, deixa eu voltar para a linha temporal. E adolescente, como é que era? Da infância você já falou da relação com a avó e pegava livro emprestado. E adolescente, já se preparando para fazer vestibular, para entrar na universidade. Como é que você era como leitora? Então, eu sou ex-aluna do IFRN. Eu vou dizer, tá? Etferne. Ok, eu vou entregar a minha idade. Eu vou entregar a minha idade. Mas não tem problema com isso, não. Então, assim, a gente tinha clubes de leitura, né? Sim. E o interessante é que a iniciativa era dos alunos mesmo, né? Eu sou contemporânea do Pablo Capistrano, quer dizer, Pablo já era mais velho, né? Mas naquela época ele tinha um grupo que era o Sótão 277, né? Do qual participaram o Adriano Araújo, que hoje é psiquiatra, né? E tem desenvolvido, inclusive, um trabalho muito interessante nas redes, né? E a linha de trabalho dele também é fantástica. O Aristeu Araújo, que hoje é cineasta. Então, exatamente. assim, aquela turma, eu estava com aquela turma. A Renata, que agora está em Portugal, né? Já faz anos. Renata Silveira. Isso, jornalista. Jornalista, mora na cidade do Porto. Isso, exatamente. Então, assim, eu convivia, né, ali com aquele grupo. Sim. Né? Que estava o tempo todo lendo, criando, já produzindo os zines, né, nos anos 90. Fui para alguns shows de rock com eles. Era pré-requisito, né? Para fazer parte do grupo. Era sim. Então, assim, eu não participei diretamente do Sótão 277, mas sempre saía com os meninos assim para os saraus. Né? Então, eu diria que minha vida pública, né, na literatura, assim, nos eventos literários, foi com os meninos ali nos anos 90. Porque havia troca de informações, de livros, né, Carolina? O Pablo falou isso aqui no programa. Foi. Ele falou do Sota, falou de como da efervescência. E a gente ainda tem um parentesco, você sabe disso? Não. Pois é, a mãe do Pablo é prima do meu pai. Nossa. Toda vez que a gente conversa, eu descubro um parentesco novo. Pois é. Família é muito grande. Vovó levou muito a sério, lema crescer e multiplicar, né? Meu Deus, 21 filhos. Gente. 21 filhos. 21. Vovó, eu disse, vovó não tem... por parte de pai, né? Sim. A minha influenciadora literária foi a minha avó materna. Certo. Né? Essa só teve 6. Nossa. A outra teve 21. 21 mais 6. Pois é, esse povo todinho, imagine, família grande, heterogênea, várias cabeças, imagina aí. Mas isso é bom, porque principalmente a gente que trabalha com, assim, compondo personagem, né? Sim. Tem muita coisa que a gente... Acho que a nossa primeira experiência mesmo é em casa. É em casa. Né? É observando. Questões familiares. Exato. Carolina, e fala sobre formação. Como é que foi formação de professora? Como é que foi o curso superior? Fala um pouquinho desse processo. Então, eu acho que eu posso dizer que eu sou casada com a UFRN. Porque eu fiz graduação na UFRN, né? Fiz letras, língua portuguesa e literaturas. O
mestrado foi lá, a especialização foi lá, doutorado e o pós-doc, tudo na Tudo UFRN, tudo lá. Só não dou aula lá, mas dou aula no IF, No né? IF. Enfim. Mas, assim, eu tive excelentes professores, né? Inclusive, quero mandar um beijo para a professora Penha, né? Não sei se ela está assistindo a gente agora. Penha casado? Penha casado, né? Todo mundo tem ali, né, as referências. Professor Antônio Medeiros também. Né? Enfim, são referências, né, que vão nos encaminhando na sala de aula. Professor, o que é que faz um professor, afinal de contas? Faz toda a diferença na vida da gente. Né? Com e certeza. eu posso dizer assim, eu tive muita sorte, tive excelentes professores na UFRN. E o curso é referência, né? O curso lá é referência. Pois é. Você tem contato ainda hoje? Você vê diferenças do tempo que você fez o curso? Mudou muita coisa? Muita coisa. Quando, assim, do mestrado para o doutorado, né, foram 10 anos, então quando eu voltei, realmente a UFRN era outra. Quando eu fiz mestrado, pra você ter ideia, assim, alguns autores não eram trabalhados na pós-graduação. E o da Hilst, por exemplo, ela não era trabalhada. E dá para imaginar o porquê, né? Com certeza. Então, assim, muita coisa mudou com esses novos estudos, com essa perspectiva decolonial, né? Essas novas vozes. A gente vive uma época de disputa de narrativas, né? E eu penso que o público leitor quer ouvir o que diz o escritor negro, o que diz a mulher, o que diz o indígena, né? E isso também tem surtido efeito dentro da academia. Porque não dá pra gente ficar só na literatura canônica, né? Exatamente. Os clássicos. Isso. Ok, eu tenho todo o respeito aos clássicos, mas eu acho que a gente não pode deixar de fora essas vozes contemporâneas. Né? Com certeza. Até porque, assim, são elas que unem, né, a academia, né, ao aluno que está chegando, quando a gente está trabalhando formação do leitor, né? Eu, sinceramente, não recomendo um professor, por exemplo, trabalhar com um aluno de primeiro ano, chegar e jogar Machado de Assis. Eu acho uma crueldade. Por mais maravilhoso que seja, o aluno não vai processar. Exato. Em compensação, com Conceição Evaristo, ou com o Avesso da Pele, Jefferson Tenório, Torto Arado, o aluno consegue se identificar. Isso. Eu acho que a gente precisa se sentir representado. Né? E durante muito tempo a literatura não fez isso. Né? E quando o aluno ele se sente representado, então para ele interagir com a obra, realmente o trabalho de ensino-aprendizagem rende bastante. Faz diferença. E como é que isso funciona no IF e se na sua observação, na sua percepção, Kalina, nos colégios particulares e públicos, se trabalha dessa forma? Já está se começando, os professores de literatura já estão começando a sair do cânone e justamente para essa interação, digamos assim? Qual é a sua percepção? Estão. Tem algumas escolas que trabalham com projetos de leitura, tanto na rede privada, né, quanto na rede pública. No IF nós temos vários projetos. Né? Os professores que trabalham no primeiro ano tem um projeto de cordel do professor Milson, que é incrível. Ele traz os meninos, né, que a Casa do Cordel é aqui pertinho, né? Estou fazendo aqui referência. Isso. Um abraço para o povo aí, para os cordelistas arretados que estão assistindo a gente. E a gente desenvolve, a gente percebe que é diferente quando você trabalha com projeto de leitura, sabe? Fora daquela perspectiva de você categorizar estilos de época, barroco, não sei o que, não. A gente trabalha com a obra, né? É um trabalho temático, até porque a nossa carga horária do IF é diferente das outras escolas, né? As escolas têm 2 aulas por semana para literatura, a gente tem 3. Para dar conta de redação, literatura e tudo mais. Então, se não for com projeto, não funciona. Verdade. A gente dança um coco. E faz milagre. Kalina, vamos continuar na linha temporal. Você se tornou professora do IF. Como é que foi o processo de virar, depois de ter sido estudante da antiga Tiferne, que virou Cefet e virou IF, como é que foi se tornar professora do IF? Quando eu saí de lá como aluna, eu lembro que eu olhei para aquelas paredes e eu disse, um dia eu volto para cá como professora. Nossa. Eu queria voltar. Era um projeto eu tinha uma ligação afetiva, né? Assim,
a forma dos professores conduzirem, né, sempre foi diferente das outras escolas, né? E você pode dizer, mas agora eu sei, né? Porque eu também passei por outras escolas, enfim. E um segredo, né, que eu vou revelar aí. Opa, vamos lá. Não espalhe para ninguém, pode falar. Não, espalhe não, só para você só a e gente quem aqui. está ouvindo aí, né? Agora fica gravado, eu digo que são Não, vai não, talvez nem segredo fique. muito Não, é só a gente, pode melhor, falar. né? Melhor. Porque quem não estiver acompanhando não vai saber desse detalhe. Então, eu entrei no campus João Câmara, né? E quando eu voltei para o campus Natal Central, que foi o campus onde um dia eu fui aluna, quando eu olhei o meu horário, né, que eu entro para dar aula, foi exatamente a turma onde eu entrei para ter a primeira aula como aluna. Nossa. Então, é tipo assim, sabe quando você... É um fechamento de ciclo e o início de um outro, mas no mesmo espaço, mas de forma ressignificada. Eu sou muito ligada a essas coisas de simbolismo, sabe? E isso nunca saiu. Eu lembro que eu travei na porta e respirei fundo, que eu disse, não, peraí, eu vou entrar para dar aula, vou chegar emocionada aqui, mas eu disse, poxa, eu voltei para o lugar onde eu queria estar, né? E é a sala de aula onde eu tive aula. Nossa. Então foi muito interessante isso. Que um processo bacana. Foi. Coisa que a gente não espera, né? A gente é surpreendido. Claro, podia ser qualquer outra sala. Qualquer outra sala. Mas outra não, sala. foi a sala onde eu tive aula. Nossa. Karina, o IFM é referência, inclusive, literária, né? Pablo Capestrano, escritor citado, é professor do IF. Sueli Souza, que publicou um livro, é professora. Theo Alves, lá em Inquérito com as Novas, lá em Santa Cruz. Isso é um diferencial, não é? De maneira geral? Faz diferença quando você leciona algo que você também pratica. Porque uma coisa é ser pesquisador, outra coisa é eu sentir as dificuldades da escrita. Eu não vou dizer para vocês, eu sento e saio assim. Não, não sai assim, né? E às vezes o texto flui, mas eu tenho que parar, eu tenho que pensar, rever aquele texto, né? Então, ele nunca vai para o livro, tão logo eu escrevo e publico. Não é assim que funciona, né? Sim. E nós temos vários escritores que ensinaram a gente, né, sobre a importância de você guardar, né? Guimarães guardava. Deixava o texto ali adormecido e depois revisitava. Porque o texto vai fermentando, né? E é interessante. Às vezes vai melhorando, né? Se deixa ele guardado quieto. Não sei como, né? E às vezes a gente se assombra até com o que a gente escreve, né? Eu vivo isso constantemente. Não é? Eu pego poesias e falo, eu não escrevi isso não. Olha, eu vou dar um exemplo. Esse livro aqui, ele tem uma história. É o mais recente, Cantigas de Amor e Guerra. Esse livro aqui, eu fui assaltada, levaram meu notebook, então eu perdi parte dele. Nossa. É terrível. Não tinha feito backup, tinha alguns que estavam salvos. Nossa. Imagina aí. Mas depois eu pensei, eu disse, bom, não era para ser daquele jeito. Depois eu estava revendo, os poemas estavam muito pesados, eu não queria passar essa mensagem. Nossa. Esse livro é um livro de um período... Esse aqui foi escrito durante a pandemia, sim, né? Exatamente. Eu acho que ele é mais pesado. Opa, podemos sortear? Pode sim. Pronto, olha aí. Pode sim. Sortear entre quem comentar, olha aí. Olhem. E assim, eu não queria passar uma mensagem pesada. Sim. Eu queria colocar ali o peso maior, se é que eu posso chamar de peso, né, sobre o amor, né? Sim. Dar um relevo maior ao amor e não à guerra. Mas mostrar que o amor floresce nos contextos de guerra, né? Os mais inusitados possíveis, né? Então, foi isso. Essa era a proposta desde o começo, né? Engraçado é que o título me apareceu assim, antes de terminar os poemas. Cantigas de Amor e Guerra, é muito bonito. Muito bonito. E tem uma história também, né? As capas dos livros são obras de artes de outros, né? De outros artistas. Essa aqui, o artista ele é da Tasmânia. Nossa. Ele fez uma tela e foi muito interessante esse processo. Eu estava olhando o Instagram quando eu vi essa tela, que é exatamente uma pessoa, mas você sabe que do pescoço para baixo tem forma humana, mas eu não queria que aparecesse um gênero, homem ou mulher, sim, sabe? Ou
pessoa trans não binária, não. As 10 primeiras você desconsidera. Tá. Eu estava pensando, né, numa forma humana mesmo, sabe? Então, quando eu vi, né, esse efeito dominó, que é um efeito dominó na cabeça, eu disse, pronto, essa é a imagem do livro, essa é a mensagem dos gatilhos poéticos. Isso. Aí eu disse, agora eu tenho um problema. Será que o autor, né, o pintor, Sim. vai liberar? Vai liberar? Aí eu mandei mensagem para ele e ele Nossa. respondeu. Ele disse, olha, desde que você mencione, né? Eu disse, não, claro, com certeza. E expliquei, né, que era o meu primeiro livro, Sim. né, porque eu publicava muito em coletâneas. Mas eu disse, não, eu acho que está na hora de realmente parar e focar na carreira literária. Isso. Muito bom. E esse outro aqui, a capa do Cantigas de Amor e Guerra. Tá aqui comigo. Essa vermelha aí. Isso. Eu lembrei de um poeta da SPVA que disse que é a minha cor ideológica. Mas realmente O vermelho. o livro São Bernardo, agora São Bernardo Dos Ventos Uivantes, Ali isso. foi a tese. Que é vermelho também. É vermelho. Vermelho, eu sei que é da Urutau, é tudo vermelho aqui. Pois é, mas foi a Urutau. Foi Urutau. Foi a Urutau. Mas você... Eu não participei Não da criação participou? daquela capa, Nossa. não. Por incrível que pareça. Carina, só aqui, um monte de gente já comentando. Deixa eu aqui. Rovane Bezerra tá assistindo. Abraço, Rovane. Venha pra cá. Raspe pra cá. Anchela Monte, cheguei a tempo. Olha aí, chegou. Aí. Viva a Anchela. Valeu, Anchela, que é poeta também de primeira. Ai, eu tenho uma coisa para falar da Anchela. Eita, vamos lá, mais segredos. Ela foi a primeira poeta que eu estudei na graduação, escrevi a respeito e fui para a Bienal falar sobre a obra dela. Nossa. Então, Anchela, um beijo. Já admirava a poesia dela e quando eu a conheci foi uma emoção muito grande. Ela é maravilhosa. É maravilhosa. Doce de pessoa. Sim. E ótima poeta. Verdade. Valeu, Anchela. Beijão. Pode fazer pergunta aqui, viu? Raquel Lucena, nossa produtora. Bem-vinda, Anchela. Isso, Anchela. Daniel Bezerra, muito bom ver e ouvir a entrevistada e o nosso entrevistador. Valeu, Daniel. Continua acompanhando. Fernando Vanderlei está assistindo. Fernandinho Vanderlei, o implacável do vinil. Valeu, Fernandinho. Aí Anchela Monte diz, professor, poeta não deixa de ser professor. Mesmo aposentado, é poeta. Uma vez professor ou professora, sempre será. Aí. E viva a poesia que motiva nossas aulas e nossas vidas. Oh, que bacana. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Raquel Lucena. Kalina, eu já te conhecia das redes sociais. Imensa alegria em ter você aqui. Alegria da equipe toda. José Delfino, poeta, músico e médico anestesista. Tá ótimo. Que bacana. Valeu, Delfino. Aí, Anchela, beijo, Kalina. Obrigado aos dois. Valeu, Anchela. Depois a gente vai lendo aqui mais comentários. Anchela, vamos continuar falando. A gente estava com o processo dos livros aqui. Você não queria pesado esse livro, né? Você falou isso. Você queria um livro... Por que essa opção? Tem gente que é o contrário. Obrigado, Ananda. Sim. Porque a gente estava saindo de um período mais difícil da pandemia, né? Eu lembro que teve um período que a gente lia as mensagens, o Facebook, o Instagram, o Twitter, parecia um obituário, né? Foi uma fase muito pesada. Período horrível. Horrível. E eu queria trazer uma mensagem de esperança, um respiro, sabe? Algo para aliviar, porque eu acho que a poesia, ela também traz isso. Ela traz refrigério para a alma, né? Eu até mais para quem lê do que para quem está escrevendo, né? Porque quando a gente está escrevendo é aquela luta, né? Como não tem refrigério, lutar com palavras. Não tem refrigério nenhum, não. Pois tem não. Porque você fica ali, né? Com um projeto na cabeça e você não sabe nem como é que vai ser a recepção, né? Porque uma vez que o livro saiu de você, acabou, não é mais seu. Aí, uma curiosidade, já aconteceu de você escrever algo que você julga muito bom e dizer isso aqui tá muito bom e vai arrasar e ninguém dá a mínima, e você escrever algo descompromissadamente, as pessoas, Kalina, isso aqui tá ótimo, já aconteceu? Já aconteceu. Eu mandei uma trova para um desses concursos de trova, essa trova ficou massa e tal. Nem classificou. E como é que pode? Aí eu mandei outra, fiz outra, nada a ver, que eu disse, não, eu vou mandar, porque
O Marcos Campos, né, que é um poeta Sim. que ele é bem antenado com essas premiado, coisas, ele é. disse, olha aí, Kalina, esse edital tá aberto e tal. Eu digo que ele é meu padrinho, né? Porque eu não escrevia trova. Né? Porque não é que eu não gosto de escrever trova, eu vou confessar. Eu acho que você escrever poesia minimalista dá mais trabalho. Porque você tem que condensar tudo, é uma imagem poética ali e você não pode perder a mão, né, da coisa. E ele foi quem chegou para mim e disse, você devia escrever trovas, né? A gente estava fazendo uma oficina para produzir o livro da SPVA, né, uma homenagem a Pedro Grilo. Isso. Né? E na ocasião ele ainda estava vivo, né? Mas, bom, quando a gente lançou ele já não estava mais com a gente, mas a homenagem está aí e o livro está lindo. Aí foi quando ele disse, não, submeta, por que você não submete, né? Aí ele mandou lá um edital, eu mandei. Aí fui classificada, ganhei medalha, eu digo, meu Deus Com a que você céu. fez. Que eu não dizia nunca que essa trova ia ser classificada. Fiz assim, pra forma, sabe? Mas enfim, é muito relativo. Eu acho que de repente a banca que pega seu texto, né, ou pessoa, né, depende muito do momento. Também. Cabeça de jurado, a nem cabeça, quem sabe, quem né? sabe. Tem como saber. Então a gente, eu não esquento não. O Fernando Pessoa escreveu mensagem, foi para um concurso, ficou em segundo lugar, né? Não foi isso? E hoje o livro dele tá aí. Mas assim, a gente vê, né, aprende com isso também, né? Quando a gente recebe um não, eu acho que a vida traz às vezes os nãos pra gente e a gente deve aprender com isso, Claro. né? Que existe um momento do sim e do não, sabe? Exatamente. Quando deve ser, quando não deve ser. Exatamente. E tudo certo, né? Vou continuar escrevendo do mesmo jeito. Com certeza. A gente vai voltar a falar desses livros, Tá. mas deixa eu falar. Você tem um livro que eu gosto muito, a gente até tomou um café conversando sobre o livro, que é sua tese de mestrado, se não me engano. Doutorado. De doutorado, perdão. Que é o São Bernardo dos Ventos Uivantes. Isso. Que são dois dos meus livros preferidos. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Bronte, inglesa, e São Bernardo de Graciliano Ramos. Como é que foi essa tese de doutorado? Como é que foi passar no edital da Urutau, que é uma editora de São Paulo, com braço em Portugal, muito conhecida? Como é que foi esse processo todo? Porque o livro é maravilhoso. Pois eu li a Emily Bronte já, eu digo tardiamente, porque normalmente é uma leitura que as adolescentes fazem, né? Quando eu li, eu já estava com mestrado, né, e pensando em fazer o doutorado. Gente, sabe aquelas obras que quando você termina de ler, você para, fica pensando, diz, eu tenho que escrever alguma coisa sobre isso. Eu não posso silenciar sobre essa obra, né? Aquela obra mexeu muito, mas muito comigo. E o que me chamou mais atenção foi o fato daquela personagem que é o Heathcliff, né? Você não sabia a origem dele, ele é estigmatizado, então tem todo um contexto ali, né? E eu fiquei, porque para você montar um projeto de doutorado e desenvolver a pesquisa, você tem que pensar o que é que eu vou dizer sobre esse livro. Exatamente. Né? Que teorias eu vou usar. Então, foi aquele momento que eu decidi revisitar o marxismo, porque eu achei que aquela teoria, né, com a carga social, a parte mais filosófica, né, do marxismo, me daria condições de fazer uma análise de ambas as obras, né? E elas dialogam com uma força muito grande, né? O Graciliano, ele confessou que era um fã, né, da obra da Emily Bronte. E você percebe algumas nuances sociais também muito fortes. Daí, assim, para fazer o casamento, submeti, o professor gostou, o professor era marxista, né? O Marcos Faleiro, se ele estiver aí. Opa. Um beijo, Marcos. Mas, Kalina, só fazer um parêntese. Como é que foi o insight de juntar São Bernardo com o Morro dos Ventos Uivantes? Foi uma sugestão do Marcos. Foi? Quando eu cheguei para ele, eu disse, olha, Marcos, a ideia é essa aqui, trabalhar, né, com a Emily Bronte e tal. E eu falei mais ou menos, né, o que é que eu estava pensando. Ele disse, ué, porque você não faz esse casamento aí com São Bernardo? Aí eu parei, eu disse, rapaz, não é que é, né? Ele deu essa sugestão, eu disse, tá bom, vou montar o projeto. Montei, mandei e foi isso. Aí depois a Urutau, né, isso já tinha defendido a tese e tal. A Urutau tem um selo que é Margem da Palavra. Olha só, Margem da Palavra.
Eu disse, poxa, a própria proposta do selo, né? E eles têm um engajamento, né? Tem sim. A literatura que eles publicam é uma literatura, não é panfletária, né? Mas a gente sabe que tem um engajamento, né, com o movimento feminista, Isso. movimento antifascista, né? Movimento antirracista também. E quando eles abriram o edital, né, a chamada, era exatamente para os trabalhos acadêmicos. Isso. Eu disse, pois eu vou mandar para essa chamada. Né? Quando eu vi, eu disse, bom, meu trabalho se encaixa exatamente nesse edital. Aí mandei. Aí, quando chegou a resposta, eu digo, que ótimo, né? Porque eu queria que tivesse lá, né, o selo, margem da palavra. Sim. Aquela coisa emblemática, sabe? Eu não sei, vocês que estão assistindo, você vai dizer, ela tem umas coisas meio estranhas, mas eu gosto dessa coisa do simbolismo, Sim, sabe? claro. E o próprio nome do selo tinha a ver com a proposta do trabalho. E eu achei muito bacana quando foi selecionado. Muito bom. E ganha o respaldo de uma editora como o Urutau, né? Exato. Que dá uma dimensão maior, né? Verdade. E a questão do marxismo, assim, por que colocar o marxismo exatamente nisso, Kalina? Só para a gente encerrar isso do livro. Porque a gente vive numa eterna luta de classes, né? E isso está muito forte lá em O Morro dos Ventos Uivantes, sem querer dar spoiler para quem não leu ainda, né? Mas isso é muito forte, né? Tem uma das falas que eu vou destacar aqui, que a Catherine, ela está conversando com a Nellie Dean, que é uma espécie de empregada da casa, né? E ela diz assim, o Heathcliff ele pode até enriquecer, mas ele jamais será reconhecido como um inglês. Gente, isso é muito forte, né? Assim, ele não tem a chance de ser reconhecido como um cidadão inglês. Isso o que é que falta nesse homem? Para ele não ser reconhecido. É quase um sistema de castas, né? Exatamente. E isso me falou de uma forma muito forte, sabe? Mas muito forte mesmo. Então tem várias imagens ali dentro daquela obra que saltaram, mexeram com o meu coração, né? Com a minha militância. Sim. E é isso. Eu acho que eu me reconheci no Heathcliff também. Nossa! É um personagem muito forte, né? É. É impressionante. É. E se a gente for comparar, a própria Catherine, ela conversando com ele, né? Ela se coloca, ela diz assim, eu sou mulher, sou inglesa, mas eu e Heathcliff somos um. Todo mundo pega aquela frase que diz assim, ah, Nelly, eu e o Heathcliff somos uma alma só. Todo mundo interpreta aquilo ali do lado do amor romântico, que aquela obra é do romantismo tardio. Exatamente. Mas quando eu digo que eu e ele somos um, né, quando ela diz isso, ela está dizendo também assim, eu sou mulher, a minha situação social é igual a dele, certo? Não é muito diferente o tratamento que ele recebe e o que eu recebo, não. Eu tenho um destino traçado. Sim. Eu tenho um papel definido aqui dentro dessa sociedade. Você está entendendo? Então, assim, aquilo falou muito forte. Por isso que eu disse, não, o marxismo vai me dar ferramentas para eu poder analisar esses discursos, esse sistema, que você disse, é um sistema social muito bem demarcado, Sim. sabe? Quase de castas. Quase de castas. Tipo um país distante que eu conheço, da qual muitas pessoas têm problema com um presidente que veio de origem humilde, de retirante, e foi torneiro mecânico. Pois é. E sindicalista. Até hoje as pessoas têm problema com isso. Né? Que esse presidente não está na casta que normalmente se é presidente. Incomoda, né? Incomoda. Porque isso inspira outras pessoas e mostra que é possível você, que está trabalhando, né, numa empresa privada, um dia ser presidente também. Exatamente. Nós estamos aqui no Conversa de Botequim com a escritora e professora Kalina Paiva. Quem quiser vir para o Bardalus, ainda dá tempo de vir. Quem quiser fazer perguntas, comentários pelo Facebook, é só fazer. Enfim, o programa é interativo. Kalina, a gente vai entrar aqui nesse livro, mas deixa eu falar um pouquinho. A gente falou sobre marxismo, queria falar sobre feminismo.
Você é militante feminista, você está em vários grupos de mulheres escritoras, como por exemplo Mulherio das Letras, Isso. que é um grupo maravilhoso. Depois Deixa eu quero que mandar um abraço para Rejane, não sei se ela está assistindo a gente. Rejane mas... Souza, Rejane Souza. Lainísia Floresta. Exatamente. Isso. Mandar um abraço para todo o Mulherio, para o Movimento Mulheres, né? Isso. Isabela Lauá, Isso. Karenina, Rentz, né? Manda um abraço para todas elas. E a Lamp, que você também faz parte E da a Lamp. Lamp também. Um beijo para a Flauzineide, né? Para as meninas da Lamp, né? A Lamp eu entrei recentemente. Pronto. A Adélia Costa, que é da SPVA, tá com a gente também A lá. Adélia deveria estar aqui, inclusive. Venha pra cá, Adélia, que dá tempo. A Adélia, a cerveja tá bem geladinha, viu? Agora ela vem. Kalina, fala um pouquinho sobre a união da escritora e professora com a militância feminista. Como é que você começou com essa militância, essa percepção? Que eu noto, assim, se eu estiver errado, você me corrija, que de uns anos para cá isso se tornou muito forte, o que é muito bom. Essa consciência sobre o papel da mulher escritora, do feminismo em geral. Conta pra mim como é que foi esse processo em você. Eu acho que eu era feminista sem saber que era. Que bacana. Não, as atitudes eram atitudes em busca de respeito e de igualdade, né? Que são exatamente os dois pilares que sustentam ali, Sim. né? O feminismo. E à medida que a gente vai lendo, né, discutindo, dialogando com outras mulheres, então a gente tem uma percepção maior. Né? Se a gente não se movimentar, a gente não tem ideia das correntes que prendem a gente. Né? E isso foi meio que acontecendo. Esse grupo que é o Movimento Mulheres, né? Porque são 3 presidentes, né? Sim. Isso eu acho muito interessante também, né? Porque elas descentralizaram, né? Começou como um movimento, agora é uma ONG. É uma ONG. Né? E assim, é um grupo que sempre traz o debate, né? Nós temos advogadas, mulheres que estão na política, né? E esse debate tem sido essencial, né? Para a gente conhecer um pouco mais, né? Sobre a nossa condição e poder tentar mudar, né? Existem pautas que a gente luta desde a primeira onda, né? A primeira onda é aquele período do movimento sufragista, né? Que a branquitude, as mulheres brancas, e eu vou ressaltar isso, porque infelizmente, né? As mulheres negras não participaram disso. Né? Então foi um movimento das mulheres brancas em busca do direito ao voto. Na segunda onda é que as mulheres negras vão entrar, né? Eu digo, se for falar das indígenas, então, né? Na verdade, pelo que eu sei, as mulheres negras ainda estavam lutando contra o racismo. Exatamente. Junto com os homens negros. Exatamente. Porque nos Estados Unidos havia leis estaduais oficiais de segregação. Exato. Então, para as mulheres negras, era uma luta dupla. Isso. Contra o machismo e contra o racismo. E a gente tem várias mulheres que foram, assim, baluartes, né, nessa luta. Nina Simone, por exemplo. Angela Davis. Angela Davis. Eu lembrei da Nina automaticamente, porque quando ela realmente assumiu a militância, a agenda de shows dela, né, começou a diminuir e tal. O que aconteceu, coisa semelhante aqui na época da política, né, alguns grupos que assumiram. Exatamente. Quando assumem uma posição política, né, então nitidamente é cortado, tem, enfim, tem esses mecanismos, né, meio fascistas para coibir a luta, a mudança, mas enfim. Então, assim, eu acho que essa percepção, né, da condição feminina, claro, eu parto da minha condição, né, observando tudo que eu passo no dia a dia, porque assim, para eu chegar a toda essa formação, né, eu só cheguei porque eu tive um apoio. Né, eu tive minha mãe, eu tive minhas irmãs, os meus filhos mais velhos me ajudando com o mais novo. Então, eu fico imaginando uma mulher preta, pobre e periférica, né, para conseguir terminar o ensino médio, né, conseguir um diploma para, sei lá, minimamente ter condições de trabalho, assim, de trabalhar em algum lugar. Então, assim, a gente pensa sobre essas situações e o quanto é importante algumas
políticas sociais, sabe? Como a lei de cotas. Muita gente critica, mas 10 anos depois a gente vê o quanto isso foi necessário. Exatamente. Né? Então, se hoje nós temos sociólogos, filósofos, né, negros do movimento da negritude, hoje a gente deve a isso, a esses avanços. Isso incomoda, né? Incomoda a elite, que é um negócio impressionante. E deixa eu aproveitar o verbo que você usou. Mulheres escritoras incomodam os homens, Kalina? Não deveria. Eu estou perguntando. Rapaz... Você percebe machismo no mundo literário? Sim, Sim, a gente percebe. E eu percebo que tem alguns segmentos que isso é mais forte, mas a gente tem mudado. Né? Com essa organização, vou dar um exemplo, o Mulherio das Letras. Né? O Mulherio das Letras é um movimento político. sim. Não é político partidário, Sim, gente. sim, é. Né? Político na essência. Porque nós temos, é político na essência, porque o que é que a gente... Maria Valéria Rezende foi quem idealizou, né? Ela é paulista, radicada na Paraíba, e esse movimento começa no Nordeste. É interessante ressaltar isso. Não começa no Sudeste. Alô? Nordeste aí. Né? E isso é muito emblemático pra gente, né? E assim, de repente você vê, Cefas, se você pegar o ranking dos livros que eram vendidos em 2016, antes do Mulherio chegar aqui, e do Leia Mulheres também, né, que é um outro grupo, né, são clubes de leitura de mulheres que leem mulheres. Mulheres, exatamente. Né? Isso mudou as feições das vendas no Rio Grande do Norte. E eu estou dizendo isso com base em pesquisa mesmo. Sim. A gente fez uma pesquisa, eu, Raquel Serrão e a Laíse Araújo, né? Ambas são professoras do IFRN, um beijo para elas também. A Raquel é professora do curso de espanhol e Laíse também. Né? E Laíse está terminando letras português. Sim. Então nós temos um grupo de pesquisa e a gente foi fazer esse levantamento. Né? Solicitamos a cooperativa cultural, beijo pro povo, hoje eu estou um merchan só, né? Só o merchan. Merchan cultural, vale a pena. Merchan cultural, vale. Muito cooperativa tem uma relação afetiva com aquela livraria, né? E eles forneceram pra gente o ranking, né? Sim. E foi muito interessante, porque de 2016 para 2018, de uma mulher ou duas que apareceram no primeiro e segundo semestre de 2016, nós pulamos para 4 na lista. Nossa. 4, dentre os mais vendidos, sim, certo? Quando chega em 2020, a gente vira o jogo. As mulheres dominam. É bem o período da pandemia, né? Então você tem Djamila Ribeiro, você tem... se bem que a Djamila, ela não produz literatura, né? Mas ela apareceu no ranking, eu achei interessante mencionar dos não literários. Mas assim, a Clarissa Pinkola Estes, isso, né? E duas negras, escritoras negras, sim, né? A Conceição Evaristo, isso, e a outra... Ai, meu Deus, gente. Mas, enfim, o que eu quero dizer é aumentou consideravelmente, sim, o número de mulheres sendo lidas. A própria Maria Valéria Rezende, com o Carta Rainha Louca, que foi bem vendido. Isso. Micheline Verunski, que escreveu O Som do Rugido da Onça. Pois é. Então, realmente tem então, e essas mulheres estão vinculadas ao Mulherio, assim, que é um movimento nacional. É verdade. Né? Então, assim, o Mulherio, ele tem braços regionais. Né? Aqui, no Rio Grande do Norte, tem uma coisa interessante. Nós somos o único estado onde estão funcionando o Mulherio Nísia Floresta, que foi o pioneiro, né? Que a Regiane trouxe essa ideia para cá. O Mulherio Zila, né? Que quem está à frente é a Carla Alves. O Mulherio Indígena, isso, que quem está à frente é a Eva Potiguara, né? E tem um outro sendo gestado em São Gonçalo do Amarante. Não sabia. Pois é, porque é novidade. Nossa, mas quanto mais, melhor. Exato, mas essa era a ideia da Maria Valéria Isso, Rezende, né? Pelo que eu leio nas entrevistas, é isso. Gente, no Seridó tem muita gente boa. Tem um diamante lá no Seridó, um diamante chamado Bia Crispim, nossa primeira escritora trans. Isso. Né? Contista, né? E eu mando um beijo pra ela, se ela estiver nos beijão assistindo. Também. Ela escreveu no Potiguar Notícias. Eu e o saudoso Pinto Júnior, que está assistindo, exato, lá em cima, que convidamos ela
Hoje ela tá no Saiba Mais, né? Então, Pois beijão, é. Bia Crispim, ótima E o escritora. Pinto Júnior, inclusive, Parnamirim agora, né, tem o Dia da Literatura. Isso. E a data, Isso. né, em homenagem a Pinto Júnior. Achei Pinto isso Júnior, muito... Achei justo, né? Uma pessoa que fomentou a cultura, a literatura. A gente da coluna dos colunistas do Portugal Notícias, Pinto tinha uma obsessão. Era ter equidade entre homens e mulheres. Pois é. E conseguimos. Dá A equidade. orgulho, não, o negócio dá orgulho, claro. Isso é muito bom. Algumas são minhas amigas até hoje, são escritoras fantásticas. Mas enfim, Karina, então vamos voltar para isso do feminismo. Então, você está observando um progresso, então, não é impressão minha? Existe um progresso nesse sentido? Com certeza. Essa organização dos coletivos, né, tem potencializado que mulheres publiquem mais, né, escrevam mais, né, e tenham esse apoio. Porque assim, não adianta eu publicar um livro e esse livro ficar na estante. Né? Esse livro precisa circular, esse livro precisa ser comentado nos clubes de leitura, nas resenhas, né? Fale mal, mas fale de mim, né? Tipo assim. Exatamente, que leia. Fale mal, mas fale de mim. Mas independente, Ricardo. né? A crítica Ricardo, por favor. significa que as pessoas realmente, né, estão interagindo com a obra e a gente precisa estabelecer esse sistema, né? E eu acho que esses coletivos, né, todos o Mulherio, o Movimento a Mulheres, a ALAMP, né, tem potencializado, porque nós temos professoras, né, que fazem parte, e quem é que leva o livro para a sala de aula? É o professor. Né? Agora, sim, o que é que eu noto aqui no Rio Grande do Norte? A gente precisa investir, viu? Atenção, que Fátima Bezerra, né, a equipe de Fátima que estiver aí me ouvindo, o pessoal lá em Parnamirim também, São Gonçalo do Amarante, nos municípios, a gente precisa investir em formação inicial e continuada de professores. Porque não adianta, os professores vão continuar, se não vão continuar levando somente a literatura canônica, e cadê os autores potiguares? A gente tem um dia da literatura potiguar e a gente precisa levar isso para a sala de aula. Exatamente. Para ser discutido, para ser lido. Então eu vejo as coisas dessa forma, né? Tem que existir realmente um sistema, sabe? Então, que nós crescemos. Nós estamos publicando mais? Estamos. Nós estamos conquistando esse espaço? Sim. Mas os prêmios literários ainda são concedidos em maioria, né, para os homens, né, e você tem uma participação maior deles também. Sim. E a gente precisa que se mudar isso. Vamos falar sobre isso aqui, é um projeto que eu acompanhei, Quem Dera o Sangue Fosse Sol da Menstruação, que é um livro da Urutau, é uma coletânea explicitamente feminista, né, sobre tema bem delicado, que é tema envolvendo violência. Fala sobre sua participação, fala sobre esse projeto. Eu acompanhei isso aqui, achei fantástico e importante. Esse livro ele tem uma história interessante, Cefas, porque inicialmente, quando Débora Ribeiro e Maíra Vasconcelos, né, lançaram a chamada, elas pensavam em reunir poesias de mulheres com a percepção sobre o feminino, certo? Só que o que é que aconteceu? Isso foi finalzinho de 2018, naquele contexto das eleições. Você sabe o que é que houve? A maioria das mulheres que submeteu poesia, a poesia foi fortemente carregada, né, de um tom político. Elas mudaram, né, conversaram, obviamente, com quem estava participando, de forma que cada capítulo desse livro tem uma declaração daquele antigo presidente. Né? Cada declaração... Pode citar algumas? Olha só, o primeiro capítulo tem uma declaração dele e embaixo vem o título do capítulo, né? Aí dizia assim, abre aspas, com a posse de arma de fogo e leis ao lado do cidadão, a violência contra as mulheres diminuirá. Maio de 2017. Né? Essa declaração foi ele que disse, né? E aqui elas reuniram, né, feminicídio e violência cotidiana. E assim, elas foram montando capítulo a capítulo, porque parece que, por mais que não tenha sido combinado, mas parece que as mulheres decidiram meio que dar uma resposta. Esse livro é uma resposta. Né? É uma resposta, é uma denúncia, é um desabafo, é um grito, ele é tudo isso junto. E a gente está num agosto lilás agora, né? Isso. O agosto lilás
é um mês em que a gente assim abraça uma campanha, né, de combate à violência de gênero. Né? No dia 7, né, fez 17 anos que a Lei Maria da Penha, né, foi sancionada. E depois de 17 anos a gente comemora, porque essa lei foi ampliada, né? Foi inclusa aí a violência política também, porque a gente tem visto isso demais no parlamento. Sim, né? com certeza. Você vai declamar, né, Kalina? Vamos lá. Eu posso pegar um daqui dos gatilhos poéticos? Claro. Que eu deixei já aqui separado. Em homenagem ao Agosto Lilás, Sim. às mulheres que estão na luta. Quarto crescente. Posso? Deve. Quarto crescente. Um dia, um inquisidor batizou-me bruxa. Só porque eu amava a liberdade. Mudava como a lua. Fazia minhas escolhas. Aquele ser quis cobrir minha pele de medo, tristezas e cinzas. Tudo isso enquanto eu via passar minha vida de trás para frente. Todo dia uma fogueira diferente. Então esse aqui é o quarto crescente. Né? Não é muito diferente não, a gente continua numa luta hercúlea. Vai mais uma? Vai. Então tá. Então eu vamos estava esperando. Inevitável. Apesar da masmorra, apesar da guilhotina, apesar da corda no pescoço das meninas, apesar da fogueira para as bruxas, uma sina, apesar das cercas elétricas enroladas e patéticas, apesar dos muros e paredões e dos tiros de canhões, apesar dos decretos e de todos os vetos, toda palavra é habitável. Muito, muito bom. Eu achei um aqui, mas deixa eu ver os comentários aqui. Geralda Efigênia, Kalina Paiva, uhul! Grande cordelista, Isso. Geralda. Valeu, Geralda, continua acompanhando aqui. José Delfino, difícil você fazer uma entrevista melhor. Essa mulher é um espanto. Ela rouba a cena. Olha aí. Nossa, Valeu, Delfino. fiquei vermelha. Anchela, Beijo, Delfino. Anchela Monte e a Morgana de Brumos de Avalon nos representa? Feminista? Daqui a pouco você responde. Ótima pergunta, Anchela. Cristina Freitas, Bia Crispim, e mandou um monte de coração. Bia tá com a gente aqui. Bia, Oba. falei de você, sua orelha coçou aí. Oba! Muita gente bacana aqui, continua aqui comentando, continua aqui interagindo com a gente. Eu achei aqui, Resoluta, sua poesia no livro Quem Dera o Sangue Fosse Só o da Menstruação. Pode declamar? Assim, achei vamos lá. forte a beça. Esse é o livro que foi do edital da Arutal, que era para ser um livro feminista e virou um livro feminista político, né? Depois da eleição daquela criatura que dizia que uma mulher era tão feia que não merecia ser estuprada. Né? Curiosamente, todas as mulheres que estão nesse livro estavam naquele movimento, ele não. Todas, sem exceção. Resoluta. A ele que cospe ódio sobre a minha cicatriz, abrindo na ferida um chafariz, reserva a força dos meus pulsos. A ele que vomita o horror sobre a minha identidade, calço coturnos de verdade, feitos de salto Luís XV. A ele que se embriaga de fascismo e me apalpa como um objeto, misoginia o seu trajeto, berro o meu grito ancestral. A ele que busca amordaçar, chamo pelas lobas da matilha, infinitas avós, mães e filhas, juntas a caminhar. A ele que desumaniza, ofereço o não, pleno de desconstrução, com unhas e dentes e batom. Opa.
Essa é a sua Nossa. poesia, selecionada no livro Quem Dera o Sangue Fosse Só o da Menstruação. Um projeto muito bacana da Urutau. Isso. Né? A Urutau merece todo o nosso respeito. Nesse daqui, por isso. olha só, Ah. elas dedicaram. Tem uma dedicatória aqui. Forte isso aqui. Olha essa imagem, mostra pra eles aí. Tá aqui? Não sei se dá pra ver. Acho que O dá. pessoal que tá aí em casa. É uma mulher Esse- costurada, né? Esse livro é muito forte. Muito forte. muito forte. Eu mesmo. acompanhei, por seguir várias das escritoras aqui, bastante forte. E tem poesia sua aqui também, né? Tem poesia aqui. Elas, nessa época, Cefas, eu estava passando pelo tratamento oncológico. Eu né? ia tive- perguntar sobre isso. eu Quer tive falar sobre câncer isso? de mama. Sim. Quer falar sobre isso? Tô viva, não foi dessa vez, viu? Eu ainda vou incomodar bem muito. Então, falando Fala. assim, Ah. eu digo, é porque assim, ser mulher é uma atividade de resistência. Não, é sério. Não, A gente tem Eu que tô ser rindo muito turrona pra brigar, sabe? pe- Pra dizer assim, não, eu tô aqui, vou florescer. Não é igual as chananas nas calçadas. Assim. Eu vou florescer. Apesar, né, dos pesares. fala sobre esse processo, Carolina. Eu acompanhei, que nós somos amigos há muito Sim. tempo. De uma certa maneira, como a sua posição como pessoa pública, como escritora, você tornou isso público também. Sim. Fala como foi esse processo. Inclusive, só um parêntese, Simona Talma, grande cantora, esteve aqui recentemente e falou sobre isso. Ela tem uma música sobre isso, ela cantou a música sobre o tratamento dela, né? Ela está com remissão total. Fala sobre o seu processo. Gente, quando eu descobri, é porque, assim, cada pessoa reage de uma maneira, né? Tem gente que chora, tem gente que não quer abrir o exame. Quando eu vi, eu fiz exatamente o que os médicos dizem para não fazer. Eu fui olhar no Google o que era aquilo. Aí eu lembro que eu liguei para a médica e disse, me diga uma coisa, tem chance de eu viver ou eu já tô com o pé na cova? A médica ficou, eu acho que ela travou na hora, né? Mas eu falei desse jeito mesmo, foi. Eu acho que é porque às vezes quando eu fico nervosa, eu fico rindo das coisas. Mas eu disse pra ela, me explica aqui, né? Se tem chance, em que etapa tá isso aqui, o que é que eu vou precisar fazer e o que é que eu vou sentir com tudo isso, né? Assim, os efeitos no corpo. E assim, sinceramente, gente, por que eu tornei isso público? Porque eu queria que as mulheres vissem que dá pra você atravessar um tratamento com leveza. Por mais que você, né, passe, tem os efeitos. Eu não senti os efeitos que as pessoas diziam que eu ia sentir. Né? Eu não sou muito de acreditar, porque eu acho que cada corpo tem uma estrutura própria, uma reação própria. Então eu fui fazer tudo que eu gostava. Né? Eu fui me dedicar às artes de uma maneira geral, né? Ver as coisas que eu gostava, contemplar a natureza, estar perto de quem eu amava, porque é interessante. A gente não se dá conta da inevitabilidade da morte. Né? A gente faz planos para daqui a uma semana, para daqui a um mês, e a gente pode amanhã nem estar aqui. Mas quando você recebe um diagnóstico, né, parece que cai como uma sentença. E, na verdade, o que eu queria que vocês que estivessem me ouvindo, né, que não recebam nenhum diagnóstico como uma sentença. Isso não é só sentença de morte. Eu acho que a morte, quando a gente pensa a morte, a gente acaba ressignificando a vida, né? E eu acho que ali foi um convite para eu ressignificar a minha vida, entender que eu precisava frear, porque né, era muita coisa que eu fazia e a gente não é a palmatória do mundo. A gente precisa dizer não, a gente precisa se resguardar, né? E eu tinha muita dificuldade de dizer não. Né? E nesse momento, assim, enfim, foi um momento para ressignificar tudo. E conheci pessoas, e conheci narrativas, né? À medida que eu ia para um consultório ou outro fazer os exames, né? Aí eu tinha a percepção, né, das vidas e ao mesmo tempo dizia assim, poxa, eu tenho muita sorte, porque quando eu chegava ali na liga para fazer radioterapia e via aquelas mulheres que dependiam de um carro da prefeitura para voltar para casa,
que passavam mal, que, sabe? A situação mesmo social dessas mulheres que estavam atravessando tudo isso, aquilo mexia comigo também. E eu dizia, poxa, minha situação não é tão ruim, né? Quer dizer, eu estava no tratamento de câncer. Mas a gente fica olhando, assim, observando, né, as outras pessoas. E assim, o mais interessante, Cefas, no ano que eu descobri que eu estava com câncer, na verdade foi minha gata que subiu na mesa e arranhou minha mama. Nossa. Ela subiu na mesa, arranhou minha mama e eu fui, né, mais cedo, que eu já tinha feito meus exames no começo do ano, isso foi em 2019, pertinho da pandemia, ó. Aí eu levei minha mãe para fazer uma oficina de turbante, isso no começo do ano. Minha mãe é uma mulher negra, eu disse, mãe, vai ficar lindo em você. Vou aprender todos os turbantes possíveis para eu fazer na senhora. Mamãe usou turbante? Quem foi que usou turbante? Pois é. E hoje eu dou oficina de turbante quando chega o Outubro Rosa, né? Para ajudar outras mulheres. Era assim, me embelezava, botava uns brincos, uns negócios. Eu digo, já que eu tô na chuva, né? Então, que pelo menos eu passe por ela, né, da melhor forma possível. Então, eu acho que assim, isso serve para tudo na vida. Né? O processo em si, Kalina, como é que mexeu com seus filhos? Você com um filho pequeno ainda? Eu acho que eles ficaram assim. Como é que mexe com a autoestima, com tudo? Como eles me viam bem, então, assim, aparentemente estava todo mundo ali, né? Naquela, não, ela vai superar tudo isso, né? Sim. Mas eu lembro que o meu filho pequeno, ele sentiu mais, né? Ele sentia. E sim. Ai, meu Deus, lá vou eu me emocionar. Você fala de filhos? Gente, eu lembro dele. Posso chorar, né, gente? Pode. Tô liberada. Pode. Ai, que são tantas emoções. Olha, conversa de botequim, tem de tudo. Até se tem alguém chamando o garçom aqui nessa mesa de bar, então, né? Então, por que não derramar algumas lágrimas também? Mas são de alegria. Mas eu lembro, né, do meu filho ali, né, ter levantado uma noite, né, se abraçar comigo e dizer, mamãe, não me deixe. Nossa. Como é que eu ia explicar para ele que eu não tinha o domínio sobre a vida e sobre a morte, né? Uma criança de 6 anos. Aí eu me abracei com ele e nós oramos juntos, né? E eu lembrei de uma situação de um rei, né? O rei Ezequias, quando ele recebe uma sentença de morte, que ele começa a orar e ele apresenta a vida dele. Então, naquele momento eu disse, Deus, eu estou aqui igual o rei Ezequias. Estou igualzinho a ele, né? Se não for por mim, né, que sou falha, pecadora, mas que seja pelo meu filho, né, que eu possa viver um pouco mais e ver meu filho, né, crescer. E eu lembro que 2 dias depois, bom, isso é coisa para quem crê, viu? Essas histórias assim, eu lembro que 2 dias depois, uma ex-professora do IF de espanhol entrou em contato comigo. Disse, olha, professora, eu soube da sua situação, né? Olha, estou em oração pela senhora, mas eu vim lhe entregar um recado. Eu disse, pois, pode dizer. Está lá no livro de Isaías, uma passagem do rei Ezequias. Aí eu disse, se você não sabe porque está me dizendo, mas eu sei porque estou ouvindo. Nossa. Né? E ali foi quando eu tive a certeza que eu ia atravessar um momento, né, e que nada ia acontecer, tudo ia dar certo. E tudo deu certo. Deu certo. Não temi nada, 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 nada. O único momento que eu ainda senti alguma coisa foi aquele momento de fragilidade do meu filho. Porque aí, diante de um filho, gente, uma mãe, né, a mãe... A gente é mãe, né? Então, mas é uma história muito forte. Eu sempre levo essa história para as pessoas e digo para não perderem a fé, né, nas segundas chances. Todos nós temos segundas chances. Perfeito. A produção está dizendo, por mim eu ficava aqui até 11 da noite, mas a produção está dizendo que a gente tem que encerrar daqui a pouco. Já que você falou com tanta leveza, o que, Ananda? Já passamos de 1 hora. Já passamos de 1 hora? É o que eu disse, para mim a gente ficava aqui umas 3 horas, mas enfim... daqui a pouco tem DJ aqui no Bardalos, 22 horas, olha aí. Vai ser animado. Vai ser animado. Já que você falou com tanta leveza, fazer um depoimento aqui, o seu filho, que eu já tive a chance de conhecer e ver a performance dele, é uma das poucas crianças mais aceleradas do que a Ananda Carvalho, que era uma criança aceleradíssima. Ele tá do mesmo jeito,
Ele tá mais calmo? Mais ou menos. Nem tanto. Ele era Ele numa é aceleração Ele é nível agitado. Ali ele tem que canalizar 220. as energias. É verdade. Eu tinha estratégias para cansar a Nanda, mas o seu, né? Conseguiu cansar você. Cansou. Eu tive que ficar brincando com ele assim, 1 hora pra ele acalmar. Ele é danado. Pra terminar, a última pergunta. Você tá com um novo livro que vai ser lançado agora. Não é isso? O novo livro é esse aqui, Ai. né? Cantigas de Amor e Guerra. Ah, é esse. Agora tem Mas ele já foi lançado oficialmente? Ele foi lançado oficialmente. Foi lançado. Agora tem um infantil que está em É processo esse. de ilustração. Pronto, é É a infantil. Gaiola e o Passarinho. Vai sair pela editora CJA. Isso, né? do querido Clodivan. É. E ele está sendo ilustrado. Então tá em processo e Está em processo. sair esse ano ainda? Eu queria que saísse em outubro, né? Se tudo der certo, outubro já está quase aqui, né? Porque quando a gente fala em produção de livro, leva realmente tempo. Perfeito. Lembrar de mandar um abraço aqui para Túlio Andrade. Túlio Andrade, escritor, foi quem apresentou eu e você, que era do grupo Verborrágicos, Isso. que a gente fazia parte, né, nos anos... Tulinho, eu chamo carinhosamente de Tulinho. Gente, Isso. foi ele quem produziu as capas, né? Ele é o meu capista, ele é o meu diagramador, ele é a pessoa que faz as artes, assim, dos livros, né? Porque ele tem esse trabalho. Sim. Né? E eu gosto muito porque é interessante quando um escritor, né, oferece esse trabalho, porque ele entende, né? Então Exatamente. tem muita coisa que eu falo para ele já entende como é que eu quero e a gente tem essa conexão de longa data. Exatamente. Grande abraço, Túlio Andrade. Lembrando aqui, Joana Lima está assistindo, uma das melhores fotógrafas do Rio Grande do Norte. Valeu, Joana. Beijão. E, vou repetir, por mim eu ficava aqui até meia-noite, mas a gente vai ter que terminar. Queria agradecer a todo mundo que está aqui, nossa produtora Raquel Lucena, assistente de produção Ananda Carvalho, filmagem José Águila, o pessoal que está no Bardalos, Natália Chagas, professora e escritora, está aqui. Todo mundo que assistiu, acho que tem mais comentário aqui, mas não vai dar tempo de eu ler. Quem pegou começado é só ir lá no Facebook e assistir de novo. Quem faz parte dos grupos de zap do programa vai receber o link e assiste. Kalina Paiva, muito obrigado por ter aceitado o convite. Gratidão imensa. Foi uma conversa maravilhosa, eu sou seu fã e que venham mais livros. Bom, a admiração é recíproca, Cefas, viu? Perfeito, muito obrigado por ter aceitado e uma salva de palmas para Kalina Paiva. Obrigado a você. Oi? Ah, tem que sortear o livro. Temos já as possibilidades? Aonde? Igual o número de 1 a 10, aí sou eu. Pronto, pera aí. A produção vai sortear aqui um livro que vai ser o Cantigas de Amor e Guerra. Ué, mas a produção tem que participar também. Não, produção não pode participar, não. Bom, de 1 a 29, se eu escolher 13 é suspeito? 13. Pode não... Eu Pode... gosto das sextas-feiras 13. Aí é bruxa petista, né? Bruxa petista. É o combo completo. Bruxa Falando petista em bruxa, feminista. Vejam quem é. Alguém me faz. Foi a Anchela que perguntou sobre a Morgana de Avalon. Isso. Morgana Nossa. de Avalon foi uma personagem, né, assim, que eu pensei junto com a Sofia, né, que é a fotógrafa. Ela tá lá no Arte por Sofia, né, no Instagram. O trabalho dela é maravilhoso, né, é uma fotógrafa que trabalha com fotografia artística. Sim. E quando eu vi o trabalho da Sofia, eu disse, não, tem que ser ela, né. E tá lá no meu Instagram o resultado desse ensaio, que foi feito no Taverna Pub. Isso, que tem o... Só pra falar, o sortear aqui, 13º comentário é Rovani Bezerra. Rovani Bezerra. Que talvez esteja vindo, porque ela é viva. Isso, então, se Rovani vier pra cá, Então, Rovani, já vai receber o livro. que é fotógrafa, recebe o livro aqui em mãos, talvez da própria Kalina. Se não, a gente dá um jeito de entregar a Rovani. A Rovani mora em Natal,
né? Outras pessoas sorteadas moravam em outras cidades, a gente mandou. Então, Rovani, o livro é seu aqui. Vamos só falar, o projeto no Taverna Pub é o Sarauterapia. Sarauterapia. A SPVA é uma instituição parceira, na verdade, né? Então, toda primeira quarta-feira do mês, a gente vai estar lá, das 19 às 21. Convido todo mundo aí, né? Porque, gente, o espaço tá maravilhoso, né? O proprietário ampliou, né? O espaço agora é Taverna Pub e Castelo Ávalo. Gente, é maravilhoso. Vocês precisam ir para conhecer o espaço, para levar a poesia de vocês, né? Recitar lá com a gente, ou de repente fazer uma performance com música, né? E a gente espera vocês. Vai ser 6 de setembro, véspera de feriado, ó. Opa, perfeito. E o chopp 50% no dia lá. Olha, eu fazendo mexão. Hoje eu tô... Eu não gosto muito de chopp, não. Mas para prestigiar a poesia, eu vou lá conferir. Né? Vamos combinar com você. Obrigado a todo mundo que assistiu, a todos e todas. Obrigada. Até sexta-feira, volta ao normal. Próximo Conversa de Botequim. Até mais.